Então, Pedro, hoje eu vim aqui para entrevistar um Fredinho. Ele já tá aqui, ó, Quero na minha saber frente. o que Fredinho tem para dizer sobre a nossa relação. Fala aí. Em monstro. Fala você. Então, Pedro, eu queria que a gente começasse, acho que a gente podia começar contando, né, como a gente se conheceu. Eu fiquei lembrando ontem, né, na verdade. E aí fiquei pensando, né, porque foi muito engraçado. A gente... Eu sei quando foi. Então conta você. No lançamento do baralho da El Cabritol. Ah, isso mesmo, eu lembrava. Não era? Mas foi muito engraçado, porque foi assim, você me seguiu no dia anterior. Foi. Aí eu falei, que engraçado, essa pessoa aqui me seguiu, vou seguir de volta. Aí a gente se encontrou lá, que você estava lançando, junto com a Pri, Luna. Pri e Luna. E Dolores. Ah, é. E num baralho que era LGBTQ. É. E aí a gente se conheceu Não, lá. e eu lembro que foi mais ou menos assim. Eu fui ver os artistas que estavam no baralho e eu lembro de já seguir a Pri, por exemplo. Assim, a Pri eu já conhecia de internet, né? Não conhecia... Agora eu não tenho certeza se a gente se conhecia pessoalmente ou não, mas a gente estava acostumado a trocar ali de internet, assim, né? E aí... E eu lembro, assim, de entrar no perfil dela pra ver que ela também estava participando do baralho. E aí eu vi que ela era representada pela Borda. Aí, eu muito curioso, cliquei na Borda. Aí eu, legal. Pri, aí eu vi que tinha o Alberto também, que eu já conhecia da faculdade de internet, né, desde essa época. Tinha a Eva já, que eu também já acompanhava o trabalho, já conhecia de internet. Mas assim, eu não era amigo próximo de ninguém, assim, desse grupo. E aí eu lembro que eu achei legal, e aí fui ver quem era por trás da Borda. Aí eu vi que era você, bom, uma pessoa legal para eu acompanhar o trabalho. E comecei a seguir. E aí foi me seguir lá no dia seguinte. Foi. Não, e aí foi tipo... E aí no dia da feira, eu fui com uma amiga, que ela também ela é agente literária, e eu lembro de, no caminho, falar isso pra ela. Eu falei, cara, eu vi um lugar que ela representa alguns artistas e tal, blá, blá, blá. E a gente foi conversando sobre isso. E aí, você lembra? A Bebê tava comigo nesse dia. Aí eu cheguei assim, Bebê, aí ela assim, caraca. É Deus. Caraca, amigo, é um sinal. É a cara da Bebê, é um sinal. Eu amo também. Eu falei, porra, era um sinal. Aí, e aí foi isso. Eu conheci, eu acho que a Pri também, pessoalmente, naquele dia. A Eva eu lembro de já conhecer, assim, de feira e tal. E acompanhar o trabalho dela. E assim, mas a gente se conheceu de fato ali, todo mundo naquele dia. E aí eu lembro que depois, assim, eu fiquei falando pra Bebê, eu falei, olha, é uma coisa que eu teria muito essa vontade de ser representado por alguém, de me desafogar um pouco nessa parte burocrática, assim, né, do trabalho, de me ajudar a estar em mais lugares e de ir mais longe. E aí ela falou, amigo, então o agente, nesse caso, tem esse papel, sabe? Onde o artista só cria, né? No caso dela, quem escreve. E aí a gente ficou trocando muito. E aí, durante a semana, eu falei, bom, não custa nada. Não custa nada. Eu vou fazer o meu pitching aqui pra ver se cola. E aí eu lembro de te escrever, aí eu lembro que a gente foi tomar um café. Onde a gente foi mesmo? Num lugar ali na Augusta, aquele que é na subidinha, não lembro o nome. Urbe. Urbe, A gente foi ali no Urbe. Aí eu lembro que na época eu tava envolvido com um projeto que acabou não rolando, que era o da Netflix. Lembra? Que era uma coisa de um artista de cada parte do mundo e tal. E eu lembro de ter falado isso. Eu falei, olha, eu tenho esse projeto que é grande, tem algumas coisas que eu não vou conseguir dar conta e que eu acho que seria mais legal ter alguém com mais experiência do que eu pra até lidar nesse tipo de negociação. Aí eu lembro que a gente começou a conversar dali e isso foi 2022, né? 22? Caramba, eu não sabia, já tem então 3 anos. 3 anos. Gente, muito tempo, assim. Eu lembro, assim, eu não lembrava, assim, com tantos detalhes, mas eu lembrei disso, eu me lembrava disso, assim, que você tinha me seguido e que a gente tinha se encontrado lá e depois a gente tinha conversado, só que eu não me lembrava onde a gente tinha conversado, assim, como é que a coisa tinha
se desenrolado, assim, né? E acho que foi muito maneiro, assim, porque a gente também foi, ao mesmo tempo, assim, desenvolvendo uma amizade, né? Sim, E isso paralelo. foi um paralelo, assim, né? Acho que isso foi muito interessante, né? Porque a gente foi pensando também o seu trabalho, né? Pensando com as coisas que a gente poderia fazer, né? Eu acho que isso foi muito importante, assim, né? Porque eu me lembro que você tinha um trabalho na época bem focado na coisa das fotos, Sim. com os textos, né? Era muito essa coisa de uma poesia visual, né? Eu acho que tinha muito, muito por aí. E você tinha esse desejo, né, de ir experimentando, né? E eu acho isso que foi uma coisa que ainda é, né? Ao longo desse processo, uma coisa muito característica, né, do seu trabalho, assim, né? Como é que você foi vendo as oportunidades que existiam, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma coisa na sua personalidade que é muito massa, que você vai vendo também o que outras pessoas estão fazendo, assim. Então eu acho que isso foi uma coisa que você foi percebendo, assim, a pluralidade do que tinha na borda e pensando como que eu posso, de alguma maneira, também experimentar nesse campo, né? São duas coisas, eu acho, também, né, que é legal falar. Eu acho que é uma liberdade desde o começo, assim, que eu acho que a gente sempre teve muito clara de eu poder falar isso, né? Tipo assim, olha, eu me encontrei um pouco na linguagem do bordado, mas eu não quero me limitar só à linguagem do bordado, né? Então eu acho que é uma coisa que eu acho que foi um exercício até pra mim mesmo também, de eu conseguir conceber isso dentro da minha cabeça primeiro, eu consegui externalizar isso e a gente conseguir vender isso junto, assim, né? Sim. Porque eu acho que era uma coisa que eu também me via um pouco engessado ali, né? Eu acho assim, já tem o gesso, entre aspas, de eu escolher arte têxtil, assim, né? Mas um gesso que eu escolhi, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, era uma coisa que eu tinha essa vontade, né? De tipo assim, eu tenho mais pra falar, eu quero ir além, sabe? Tipo assim, eu quero fazer outras coisas, eu quero aumentar o tamanho, eu quero brincar com as proporções, sabe? Tipo assim, então eu acho que essa troca também sempre existiu, de eu levar uma ideia ainda, sabe? Às vezes não era nenhuma coisa, eu já sei o que eu quero, sabe? É uma vontade, eu levar uma vontade, a gente transformar essa vontade numa ideia e desenvolver, sabe? Sim. Eu acho que a gente fez isso várias vezes, né? Sim. Eu acho que muitas vezes a gente... porque sempre me chamou a atenção isso, né? Essa coisa de você pensar... É claro, né? Tem esse lugar do bordado, da arte têxtil. Gente, é muito engraçado. eu já tô na dúvida se ele tá, tipo, lambendo a minha mão porque tá com gosto de comida. É tipo um gato, né? Ele fica tipo um gato cobrando. cobrando, caceta. E aí... mas eu acho que tem isso, de você... entender que é quase como a arte têxtil como um dispositivo, assim, mas não obrigatoriamente como um resultado final. E eu acho que isso você foi fazendo muitas vezes, né? E uma vez foi muito engraçado, assim, eu me lembro quando você ficava vendo os outros artistas da borda, né, que são majoritariamente muralistas, e tentando de alguma maneira pensar como que você podia estar ali, né? E você sempre ficava com isso, né? A gente ficou conversando muito, né? Eu me lembro que a gente às vezes olhava os trabalhos que eram tipo bordados em paredes de verdade, né? O próprio bordado em si, né? Eu acho que você foi testando muitas coisas, né? Até que você chegou naquele formato do ponto cruz, né? E também quando a gente fez uma arte digital, né? Que é até a versão desse trabalho, né? Que é uma animação desse trabalho do bordado, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante no seu trabalho, né? E acho que ele também é fruto também dessa relação com a borda, né? De poder entender que você não precisa estar limitado ali só naquela limitação, como você diz, né? Nesse recorte que você escolheu, que é arte têxtil, né? Porque se você vai pensar só o produto final, né? Tipo, só a obra final, e você vai pensar, sei lá, uma galeria, a pessoa vai falar, não, então isso aqui é um outro... Né? Acho que como a gente realiza projetos e entende, né, a obra de arte mais nesse lugar mais amplo, né? Vai permitindo que você vá pensando outras possibilidades. E desde quando a gente está junto, eu já fiz, alguns móveis, né? Que era essa coisa de expandir o bordado. Eu acho que a gente pode falar assim, né?
expandir do tecido, né? Sim. Que eu já tinha essa vontade, que era Sim. sair do tecido. Aí quando eu decidi sair do tecido, aí uma época que eu falei, Carol, acho que é uma coisa com furadeira. Aí eu comprei furadeira. Aí eu mandei uma cadeira pra sua casa. Mandou uma cadeira. Aí eu tinha um shape de skate. Aí tinha uma outra cadeira. Aí quando eu fiz aquela exposição daquele apartamento sim. que tava vazio, tinha uma porta, sabe? E aí depois daquilo dali, aí eu falei, bom, eu acho que tem uma linguagem que eu ainda não explorei dentro da linguagem texto, que é o ponto cruz. E que eu acho que o ponto cruz também tem a ver com o meu trabalho, por conta das palavras, né? Da gente estar mais acostumado a ver uma representação das coisas mais simples e de palavras no ponto cruz, né? E que isso já eram elementos que eu já trabalhava antes. Então, foi uma coisa que eu queria fazer o ponto cruz, e aí eu pensei que o ponto cruz seria um jeito legal de expandir o meu trabalho, por exemplo, para um mural. Mas eu lembro de eu não fazer ainda o ponto cruz no tecido. E aí eu fiz esse caminho, né? De trabalhar primeiro o ponto cruz no tecido e do tecido expandir para o meu primeiro mural, que foi o da escola. Aquele que era a cartinha escrito saudades. É verdade. Aquele foi o meu primeiro mural pintado com ponto cruz. Outro dia eu tava revendo a foto desse trabalho, é muito bom, né? Mas uma coisa que eu fico pensando, né, Pedro, que ao mesmo tempo que o bordado ele tem isso que você falou, né, desse lugar, da ponto cruz, né, ou os outros bordados também, esse ponto cruz, né, essa coisa do tradicional, né, das palavras, né, que remete ali a uma coisa bem daquele, infelizmente, né, aquele bordado dentro de casa, as pessoas ficam ali desocupadas pensando. Eu acho que você sempre se preocupou em pensar como que o seu trabalho também podia estar aliado a essas tecnologias digitais, né? Eu acho que assim, né? Porque entendendo que sair de uma tecnologia manual para uma tecnologia digital, assim, que eu acho que o tempo inteiro isso tá... E aí eu não sei se por você ser uma pessoa muito conectada e realmente muito, né, da sua formação, do design, mas eu acho que sempre teve isso. E eu acho que talvez, não sei, né? Essa busca por essa conexão entre, digamos, o tradicional, o manual, né, o feito ali, né, miudinho, se faz com que você tenha esse desejo de expandir isso, ou ao mesmo tempo fazer uma interlocução com essas tecnologias digitais, assim. Eu acho que você também já matou. É isso, você já perguntou e deu a resposta. Aí não dá, não vale. Não, tô zoando. Não vale, essa sou eu. Não, aí você, pô. Não, eu ia falar isso, assim, que a minha formação, primeiro, é em comunicação social, né? E aí, eu sou formado em comunicação, depois eu faço uma faculdade de artes plásticas, e, além de ser formado em comunicação, eu já trabalhava com publicidade, né? Que eu acho que são coisas que são importantes eu explicar, porque isso também me formou como artista, né? Uhum. Então, assim, além de toda a curiosidade que envolve alguém do meio da comunicação, né? Existe uma necessidade principal de se passar uma mensagem. Uhum. E essa necessidade de passar uma mensagem, eu acho que na estrutura que a gente também está acostumado como sociedade, digamos assim, né? Da foto e texto, foto e texto, foto e texto, era uma coisa que eu lembro que o meu professor de do curso já de artes plásticas me mostrou isso, que eu não tinha essa noção, que a minha cabeça funcionava desse jeito do foto e imagem, sabe? E eu achei assim, desde quando ele me falou isso, eu falei, realmente, sabe? E aí eu lembro quando ele me deu esse toque e que ele me mostrou alguns outros artistas que eu não tinha contato ainda, que usavam essa mesma ferramenta, foi assim, muito valioso para eu ver assim, bom, tá, eu não tô errado ou tô certo de falar desse jeito, de usar esse tipo de estrutura para passar o meu trabalho artístico, assim. E aí eu lembro de uma das referências que ele mandou, era da Bárbara Kruger, que eu adoro, que assim, não tem nada a ver com o meu trabalho hoje em dia, mas ela é uma das principais que tem essa estrutura do de foto, texto. foto e texto. Né? Do foto e texto, sabe?
E assim, E ela faz, e é muito louco, né? Porque eu acho que essa comparação da Bárbara Kruger é muito interessante, porque é exatamente isso, assim, o trabalho da Bárbara Kruger, ele não acontece, ele precisa estar, as duas coisas precisam estar juntas, né? Eu acho que o seu trabalho também, né? Sim. Precisa que realmente, assim, a imagem aconteça junto com o texto, né? O tempo todo, né? E aí, o que eu acho legal disso é que mesmo assim, mesmo estando nessa estrutura de imagem e texto, geralmente, né, que eu acho que também isso foi mudando, já experimentei outras coisas, mas eu acho essa é uma característica quase primária dos meus trabalhos. E eu acho assim, e o mais legal disso tudo é que mesmo assim, a mensagem que cada um lê do meu trabalho é individual, sabe? Sim, tipo assim, com certeza. E isso que eu acho legal, e aí o que eu ia falar, voltando, assim, quando eu comecei a abordar, né, principalmente, assim, que já era no final do meu curso, da graduação Quando de arte. foi? 2016. Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos, assim. E aí é legal quando eu paro para pensar nisso, que era uma vontade minha ali inicial de aprender uma técnica, mas que era só mais uma técnica, né, a princípio, assim, mas que eu fui encontrando um jeito de passar alguma mensagem através daquela técnica. E eu lembro, né, todo mundo sabe, já participei de falas sobre isso, né, que esse lugar que hoje em dia um artista têxtil homem ocupa como usando a ferramenta, assim, né? E eu acho que isso sempre foi uma coisa que eu também tive essa preocupação um pouco de não estar se apropriando tomando espaço ou tomando um espaço que não é meu, né? Digamos assim, que não é meu. E aí, então eu acho que o cuidado que eu sempre tive, principalmente com os trabalhos, enquanto eu estou no processo de criar, é de como eu posso trazer aquilo para o meu mundo, sabe? Então, tipo assim, o que eu posso fazer além do trabalho tradicional, sabe? O que eu posso usar de elemento que em algum momento me afetou ou em algum momento eu vi isso, né, na minha vivência e eu quero aplicar isso no meu trabalho hoje em dia, sabe? Sei lá, o que eu sei de estrutura publicitária que eu posso usar no meu trabalho hoje em dia, sabe? Sim, até porque as pessoas não são uma coisa só, né? Elas não são do marketing, as pessoas são vamos dizer assim, essa junção, né, das suas experiências vividas, né? Então você não é uma pessoa que se formou em comunicação e que depois foi Belas Artes e que fez... É isso, você é o somatório dessas experiências e que, obviamente, você vai trazer toda essa sua experiência no resultado do que você faz hoje, né? Tem uma coisa que eu tenho um cuidado, por exemplo, que eu tenho, que eu acho que vem disso que a gente está falando agora. É o nome de cada obra que eu dou, sabe? Tipo assim... Eu tenho cuidado, sabe? Ela é pensada, ela é quase parte da obra, sabe? Não vai ser título 1, 2, 3, não tem. Não tem sem título, sabe? Aqui não. Não tem sem título. Porque, na verdade, ela é a continuação da obra, ou a finalização da obra, ela é parte... Aí tem umas que às vezes são os nomes mais complexos, aí a pessoa fala assim, eu adorei aquele seu trabalho, blá, 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 blá. Aí eu fico assim, meu Deus, qual é? Porque às vezes nem eu lembro, sabe? Que eu coloco às vezes uns nomes gigantes, ou tipo assim, ou uma coisa que o nome da obra não é a palavra, por exemplo, que tá abordada, sabe? Sim. E eu fico assim, qual é esse trabalho que essa pessoa tá falando? E pior é que agora, assim, em tempos polêmicos de Bienal, seria um problema pra você, porque não iriam botar os seus... Não, isso seria uma tristeza, porque, não, o nome da obra é parte da obra, sabe? Não, vamos dar um jeito nisso aí, sabe? Gente, vamos resolver. Não vou aceitar isso, não. Mas, Pedro, tem uma... Assim, agora pensando essa coisa que você estava falando que começou a abordar em 2016, vai fazer 10 anos, né? E você, ao mesmo tempo, né? É muito louco, assim, porque você imprime uma pessoa assim muito movimentada, né? Do tipo, a internet é isso e tudo, não, mas ao mesmo tempo, acho que quem te conhece mais, tipo eu, que sou sua amiga, eu sei que você também não é isso, né? É muito louco, Sou assim. uma farra. Porque você... eu acho,
assim, não é uma farsa, né? É essa coisa de... É a performance que a sociedade pede, né? Que a contemporaneidade pede todos os dias, né? Tá tudo bem, tá performando nesse lugar. E também é você, porque Sim. essa performance também é você. Mas você acha que de algum jeito, assim, o bordado ele é, né, digamos, uma escapatória para esse movimento frenético, ou ele é de fato quem você é nesse lugar calmo e tranquilo? Porque tem um pouco isso, o bordado ele precisa de uma atenção, um cuidado, né? Ali eu já tentei bordar várias vezes, não é pra minha personalidade, porque eu performo exatamente o que eu sou. Eu não consigo. Tanto que eu tenho uma amiga que ela fala, você precisa fazer crochê, tricô. Aí eu fui pra casa dela, pendi os pontos, não sei o que, enfim, meus tricôs tem um monte de buraco. Aí outro dia eu mandei uma foto pra ela, falei, Evelyn, está todo cheio de buraco. Ela falou, como a vida. Aí eu falei, é isso. Mas é muito engraçado, porque o bordado, né, e, obviamente, eu faço tricô pra enfiar debaixo da cama, não usar. Mas você, né, é o seu trabalho, né? E como é que é isso pra você, assim, essa ambiguidade, assim, primeiro, dessa performance, né, na internet, né, e é um monte de coisa, agora você tá sumido, vai fazer agora... seu vídeo. Mas... Agora eu tô na fase quietinha. Vem aí... Mas, ao mesmo tempo, você tem um ritmo de estar nas redes que é um ritmo acelerado, Sim. né? E o bordado, ele é um contraponto a isso. Eu acho que é isso, assim, até essa dicotomia, assim, das coisas faz um pouco parte da minha personalidade, assim, né? Então é isso, realmente, assim, eu sou uma pessoa mais quieta do que eu aparento ser, eu acho, geralmente. E eu acho que eu encontrei, assim, né, nesse trabalho, quase onde eu gosto de ficar, mas que também não é suficiente pra mim, entendeu? Porque eu acho que isso tem a ver até com o meu comprometimento com o meu trabalho, sabe? Tipo assim, eu gosto de ficar quietinho, mas eu não consigo só ficar quietinho, sabe? Eu acho que eu consegui falar agora. É exatamente isso, entendeu? Então, eu sinto muito isso, assim. Isso tem a ver até com essa fase agora que eu tô vivendo, né? Tipo... Outro dia eu vi uma frase que era muito boa, né? Alguém estava se autodescrevendo e disse que essa pessoa estava dizendo que ela é inimiga do início. É muito bom. Eu me senti a própria inimiga do início, que é um pouco isso, né? Tipo, eu quero, mas eu não consigo. Aí depois que eu vou, eu não consigo mais parar, né? Tipo, é muito... Total. É meio isso, né? Eu quero, você quer... Você gostaria que fosse, mas não tão quietinho ainda não. Assim. E assim, e eu acho que, por exemplo, essa fase, assim, né? De mudar de cidade, voltar a morar no Rio. Existe uma rotina nova que estava se construindo. E, ao mesmo tempo, eu consegui perceber que nessa rotina eu estava deixando uma coisa de lado. Que era justamente isso, de ficar quieto, sabe? De ficar quieto, de ficar abordando. E isso refletiu em mim fisicamente, porque é isso, sabe? Eu acho que é uma necessidade que eu tenho de estar nos dois, sabe? Sim. Então, e eu acho que eu consigo encontrar isso, sabe? Claro, tem épocas que são mais fáceis, tem épocas que são mais difíceis, tem épocas que a gente se dedica mais, eu consigo produzir mais, tem época que eu não estou produzindo tanto. Mas, assim, falar sobre isso também eu acho importante, assim, né? Tipo assim, mostrar assim, eu não vivo nesse ritmo... frenético de conseguir terminar um trabalho gigante por semana, sabe? Tipo assim, tem semana que simplesmente não dá, sabe? Tipo assim, tem semana que não dá. E que às vezes é isso, assim, o máximo que eu consigo é registrar a ideia, sabe? No meu caderno, assim, e falar, bom, isso aqui em algum momento eu volto pra fazer, sabe? Esse aqui eu acho que dá pra começar agora, sabe? Porque ainda demanda uma organização mental, assim, né? Sim. Do tipo assim, putz, eu quero começar um trabalho grande. Então, eu sei que um trabalho grande vai me demandar mais de um mês, sabe? Aí eu penso assim, putz, dentro de um mês, eu vou conseguir pegar trabalhos menores? Eu vou conseguir pegar uma encomenda? Se eu quiser fazer outra coisa, eu vou largar no meio? Sabe? Tipo assim, até essa organização, ela gera também uma ansiedade, Sim. sabe? Tipo assim... Porque às vezes é isso, aí fala, não vou começar nada porque eu não vou conseguir terminar, e vou ficar irritado porque eu não terminei, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que colocar as coisas no lugar, sabe? E ao mesmo tempo, às vezes eu só preciso começar. Porque eu começo,
Não, isso aqui eu vou conseguir terminar rapidinho, sabe? Ou tipo assim, não, isso aqui vai demorar mais do que eu planejei, sabe? E assim, e eu acho que esse espaço, assim, a gente tem também, né? Esse tipo de conversa, Sim. assim, né? De saber que tem fases que eu acho que é isso, eu não tô conseguindo trabalhar tanto, sabe? Mas assim, eu estou trabalhando. Não, mas é normal, né? Eu acho que isso aí tem uma normalidade, né? Eu acho que todos os artistas da moda têm um pouco isso, assim, Sim. né? É muito engraçado. Outro dia o Deco, né? Outro dia falou assim... eu tô com muito trabalho, eu tô cansada. Eu falei, problema seu, sabe? Porque você ficou pedindo um monte de trabalho, agora você tá cheio de trabalho, agora você vai entregar os trabalhos todos. Porque... Aí ele falou, eu tava até falando isso com a minha mãe, que eu tava querendo mais trabalho, e aí agora vieram os trabalhos. Eu falei, pois é. E Pedro, e essa coisa, né? Quanto tempo você parou em Situação em São Paulo? 10 anos? 11. 11 anos? Fui em 2014. Então, né? Acho que é isso. Pra quem não sabe, Pedro é carioca, tal como eu, e hoje estamos gravando aqui, ó, do Rio de Janeiro. E você passou 11 anos em São Paulo. Então, assim, eu acho que o seu trabalho artístico, ele foi moldado né? Claro, a partir de experiências de uma vida, mas também muito em cima dessa sua vivência em São Paulo. E agora você tá de volta no Rio, assim. Você acha que, pensando nisso que você falou, né, desse momento desse ato que você tem percebido que tem acontecido um pouco, mas claro, um hiato com algumas encomendas. Você acha que isso vai passar, o seu trabalho vai passar vai mudar um pouco, assim, que isso vai refletir na sua produção artística? Eu acho que não tem como não, né? E isso era uma coisa que eu vinha vendo, assim, nos meus trabalhos. Exatamente isso, assim, alguma coisa que alguém perguntou, e aí eu fui procurar, assim, no meu feed do Instagram, que estava longe, aberto, assim, e eu fui rolando, e aí é muito maneiro, assim, né, quando eu identifico as fases da minha vida pelos meus trabalhos. Assim. Sim! Então, assim, eu acho que isso é... Quando a gente não se dedica a fazer um trabalho 100% comercial, digamos assim, né? Quando o nosso trabalho ainda tem muito de nós envolvidos ali, é muito fácil de ver, assim, né? E de reconhecer. No meu caso, eu falando do meu trabalho mesmo. Talvez, né, alguém que vê de fora, talvez não vai ter essa percepção. Mas eu consigo identificar, assim, né? Até quando a gente fez esses combinados, assim, né? Do tipo, a partir de agora eu não quero... seguir tanto com essa série de fotografia e bordado, Sim. sabe? Tipo assim, a partir de agora eu quero fazer trabalhos maiores de tapeçaria, Sim. sabe? Então, tipo assim, existem esses marcos, sabe? Que de vontades mesmo, assim. Então, um spoiler, que pode ser que não dei nada, Vem aí. mas semana que vem eu vou fazer a minha primeira aula com uma máquina de costura. De costurar ou daquele tufting? Costura. Não, de costura, sabe? Porque é uma vontade também que eu já tinha. Pra bordar. Porque assim, existem outras ferramentas ali a serem exploradas que eu ainda não explorei, sabe? Eu me lembro que eu tava uma vez em Oaxaca e eu fui visitar uma exposição que era só de bordados à máquina. Era uma determinada região que tinha no México, perto ali de Oaxaca, que fazia esses bordados todos à máquina, assim. Eu fiquei maravilhada, porque, enfim, eu venho da moda, né? Então eu tenho essa costura, sei costurar e tudo. E a minha mãe tinha uma Singer, daquela que você trocava as rodelas e que vai fazendo desenhos diferentes. E a minha mãe sabe bordar nessa aí. Que é isso, né? É tudo meio zigue-zague ponto reto, só que o que muda são umas coisas que não tem mais, quase não tem nas máquinas hoje em dia desse jeito, né? Meio uma programação. E era muito lindo, assim. Eu acho que você vai arrasar. Então, eu tô muito empolgado, porque é uma outra ferramenta texto, Sim. sabe? Eu tô indo fazer essas 2 aulas com a intenção de... Eu já sei o que eu quero fazer na máquina, que talvez seja ruim, sabe? Eu já chegar... um pouco. Acho que mas é um pouco a sua cara, né? Muito capricorniano, né? Eu vou entrar aqui porque eu tenho plano A, B, C e D. É muito Totalmente, Capricórnio, assim, né? sabe? Não, acho que larga isso. Eu estou super empolgado, sabe? E eu acho que é legal, sabe? Que quando apareceu pra mim, eu já tinha tentado marcar uma aula com ela.
Na verdade, eu já ganhei uma máquina de costura. Só que eu não sou essa pessoa tão independente assim, sabe? Entendi. Eu não consigo botar um tutorial e aprender, sabe? Eu preciso eu também não ter sei. alguém no meu lado me mostrando como aquilo funciona, sabe? Eu sei bem. E aí eu achei uma pessoa, sabe? Aí eu falei, vai ser legal. E eu lembro de tentar entrar em contato, acho que uns 2 meses atrás, eu não consegui. E aí eu vi que ia ter de novo esse workshop, aí eu falei, agora é a hora, sabe? E eu tô super empolgado, porque é uma coisa que eu venho acompanhando já assim na internet, né? Então, venho acompanhando alguns trabalhos de quilting, sabe? Sei. Eu acho legal. Sim. Que eu também é uma coisa que tem uma coisa já da forma pré-definida, Sim. né? De você montar desenhos a partir daquelas formas, que é uma coisa que me interessa. Mas ao mesmo tempo eu também, às vezes, olho assim pra isso e eu falo, putz, essa linha tão reta talvez eu não consiga fazer, sabe? Tipo assim, então é uma coisa que eu já sei algumas limitações. Mas aqui, ó, um monte de linha. No ponto cruz é ótimo. E aí mas que eu tô disposto a ir além. E assim, eu acho que esse é um outro marco, sabe? Que talvez eu vá ter a partir em breve de falar assim, eu voltei pro Rio mais ou menos aqui, depois aqui eu aprendi a usar a máquina de costura, agora sabe? Só consegue fazer uma tatuagem, né? Que eu acho que essa linha do tempo, né, ela é totalmente marcada desses momentos, assim, né? E até momentos meus pessoais mesmo, né? Que eu consigo identificar isso nos meus trabalhos, assim. Sim. E Pedro, pensando nisso, assim, né? Você estava falando desses marcos, desses momentos, assim. Qual foi, assim, na sua trajetória uma coisa que te marcou muito, assim, um trabalho que você tenha feito? De bordado ou qualquer da vida, né? Faz aí um handle aí. Olha, eu acho que de proporção foi a frente do Sesc esse ano. Sim. Que eu acho que fiquei muito feliz quando esse projeto rolou, né? Que a gente... Foi o quê? Uns 6 meses, né? Que a gente foi na reunião e depois foi rolar. Então, assim, eu acho que era uma coisa que eu queria muito que rolasse quando surgiu o convite lá atrás. Então, teve toda a expectativa, né? Teve as reuniões presenciais, teve algumas propostas ali que a gente criou. Então, eu acho que de relevância e proporção, eu ficaria com esse. Top 1. Aí entra aqui do lado. Tá entrando aqui. Aqui, ó. Aí a Mari bota aqui no meio. Eu acho que de mural também, que já fiz. Eu gosto muito de um que é muito simples, mas que eu adorei fazer, que foi aquele que a gente fez Todo Mundo da Borda, que o meu era uma cadeirinha. Era uma cadeirinha que fica perto de um ponto de ônibus. Assim, eu acho legal porque isso, ele tem uma relação com a posição que ele tá ali, né? Sim, que é do lado de um ponto de ônibus, e aí tem uma cadeirinha vazia. Sim, e uma frase escrito, me espera. E assim, esse eu gosto muito, assim, de lembrar. Aquele ali que tá ao contrário, ele é um também que eu gosto muito. Porque ele, quando eu pensei em fazer, eu queria que ele fosse o verso de um trabalho, né? Então, por isso que ele tem essas linhas trocadas. Esse aí eu quebrei a cabeça para fazer, porque eu tive que escrever, espelhar e marcar no tecido ele espelhado, para eu conseguir deixar ele virar. Então, assim, todos esses trabalhos que me demandam um desafio, alguns maiores, outros menores, eu acho que eu gosto desses. São marcos, assim. São marcos. E de que maneira você acha, assim, que a nossa relação e o trabalho com a borda influenciaram, assim, né, não só nesses trabalhos, mas como, assim, nessa sua trajetória, né, nessas mudanças, nessas experimentações? Eu achei uma coisa que é quase também um traço da minha personalidade, é que eu sou muito inseguro em relação a muitas coisas, né? E ao meu trabalho também. E assim, o meu trabalho é ótimo. E assim, eu acho que é uma troca legal que a gente tem, que é exatamente isso, assim, de você me permitir ser quem eu sou, sabe? De eu saber que eu tenho esse espaço dentro da borda, sabe? E de algumas vezes eu levar isso pra você, né? De falar, eu acho que eu não tô trabalhando o suficiente, eu acho que eu não tô fazendo o suficiente, e você passar isso assim. Não sou eu que tô te cobrando.
Não sou eu que tô te cobrando, é você mesmo que tá se cobrando, sabe? Eu acho que já tivemos alguns momentos de ter esse tipo de conversa, que eu acho que foi uma coisa que me deixou mais à vontade, que me deixou mais seguro, e que eu soube colocar isso também no meu jeito de trabalhar, sabe? Sim. De falar assim, bom, eu não tô aqui, eu não tô sendo representado pela Borda porque eu faço só esse tipo de trabalho, sabe? Eu estou a fim de fazer tal coisa. Eu acho que eu vou perguntar a opinião dela, sabe? Tipo assim, então eu acho que a gente sempre teve essa troca, às vezes mais, às vezes menos, né? Às vezes também dentro da possibilidade da rotina ali de cada um, mas eu acho que esse espaço é muito válido, porque apesar de, como você falou, né, ser uma pessoa que aparenta ser muito extrovertida, de falar muito, eu acho que essa troca com outros artistas, sabe, essa troca com outros artistas textos, principalmente, não existe tanto, né? Tipo assim, né, tô falando de mim, no caso. Claro. Mas, tipo assim, eu não troco tanto com outros artistas. O mundo da arte é meio difícil. em alguns momentos, então, assim, por conta acaba sendo um processo Solitário. solitário, sabe? Então, tipo assim, ou eu confio na minha cabeça, ou eu vou querer a opinião de alguém que minimamente se envolve também com aquilo, sabe? Claro. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito importante de trazer aqui. Legal. E é muito engraçado isso, né? Outro dia o Felipe me mandou uma mensagem. O Felipe manda mensagens aleatórias. Assim, bom, todos vocês mandam mensagens aleatórias, né? E aí ele me mandou não sei o quê. E aí eu tava conversando sobre uma história que estava acontecendo num trabalho que não era com ele, que era com uma outra pessoa. E, enfim, com um problema com o assistente, tudo, não sei o quê. E aí, enfim, era um problema de uma pintura que tinha dado problema com o assistente, e eu tinha uma mesma pintura com esse mesmo artista que eu já tinha trocado o assistente pro futuro, assim, no sentido de vou trocar, já não vou deixar isso aqui, vou deixar no futuro. E aí o Felipe falou, cara, Carol, eu fico impressionada, assim, né? Você conhece cada um de nós e sabe o nosso jeitinho. Aí ele falou, você merece cada real que você ganha. Porque é muito louco isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem na Borda. E assim, obviamente, não sou só eu acho que toda a equipe, né? Eu acho que isso, é claro, quanto mais tempo as meninas têm também de trabalho, elas também sabem, que eu acho que é isso, né? É entender as particularidades de cada um de vocês, né? Eu acho que a gente já sabe um pouco, né? Sim. Tipo, fulana, a Mari tá ali rindo. É meio isso. A gente já sabe o que pode esperar, já sabe o que não pode esperar, já sabe o que vem, já sabe o que não vem, já sabe o que a gente pode contar, o que não pode. Assim, e isso tá tudo bem, né? A gente vai ali fazendo essa junta, assim, né? De que as pessoas... Gestão de pessoas. Essa gestão de pessoas, né? Não, é verdade, mas é porque cada um de vocês tem uma personalidade, né? E cada um também tem uma maneira de lidar com o trabalho, né? E eu acho que você, obviamente, tem a sua maneira e, obviamente, pelo fato da gente também ter se tornado amigos, né? Porque eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu, né? Quando a gente se conheceu, né, lá como eu estava contando, eu não morava ainda em São Paulo, né? Verdade. Aí eu fui morar em São Paulo, né? E é muito engraçado, assim, né? Porque tem alguns marcos, assim, da minha vida, né? Que, por exemplo, né? A gente tem nosso grupinho... Fitness, né? E eu, né? Tipo, entrei nesse mundinho, no grupinho fitness, mas eu era zero fitness, né? Tipo, você foi muito responsável por isso, né? Porque você tava monstro. Ali... Criou um monstro, né? Nunca mais perdi um Gym Rats. Você nem tá mais lá. Esse mês eu tô off. Apesar de estar indo na academia. Não, e é muito engraçado, né? Porque eu acho que a gente já tinha ali. Aí lembra que a gente foi fazer uma trilha de subida. Foi. Aí a gente foi pra Belo Horizonte. Foi. Pra Inhotim. Aí a gente foi fazer uma trilha. Aí eu falei, Pedro, vamos fazer uma... E eu topei, bora! Vamos fazer uma trilha. A gente foi subir um monte, não foi isso? Pra ver o pôr do sol, né? Nascer do sol. Nascer do sol. Muito louco, gente. Começamos, sei lá, 3 horas da manhã, 2, sei lá, 5 acordando, comemos, não sei o quê. Enfim, eu acho que tem do mesmo jeito que tem esses marcos de meus marcos em vocês, tem os de vocês também em mim, né? E essa nossa relação, né, de amizade, acho que foi muito legal por conta disso, assim, porque a gente
Você tem essa coisa, né, eu tenho a sensação de que você é esse tímido que precisa ser extrovertido pra não mostrar a timidez, né? Quase aquele que... Eu vou falar aqui pra ninguém perceber, só pra eu poder resolver esse problema aqui. E a gente é muito... Ao mesmo tempo que a gente... É diferente em algumas coisas, a gente também é muito parecido em outras, assim, que a gente é muito pragmático, né? Tem esse pragmatismo, essa coisa do plano A, B e C. Eu também sou assim, né? Tipo, eu hoje estava na minha análise, antes de vir na minha análise, eu falei sobre isso. Eu falei, né, porque a Paula Borg agora malha comigo, né? E a Paula, ela vive num mundo que é maravilhoso, que tudo tem uma lente cor-de-rosa. Tudo dela é maravilhoso. Eu amo. Eu tava falando isso pro meu analista, falando, eu tô muito feliz de encontrar a Paula todo dia pra ir na academia, porque ela me dá uma leveza, sabe? Tipo, um desprendimento ali, que eu sou muito, sabe? Tipo, sei lá, tem uma carga nas coisas. E você é assim, mas ao mesmo tempo você consegue fazer graça disso, né? Eu acho que você consegue transformar esse pragmatismo de um jeito engraçado, assim, que foi um aprendizado pra mim, assim. E aí eu queria saber se tem pra você alguma coisa, assim, dessa nossa relação mais íntima, assim, que foi um marco, assim. Eu acho que isso que você falou, da gente ter coisas parecidas e outras nem tanto, eu acho que é sempre o jeito de lidar com as coisas, né? É isso, assim, eu acho que às vezes eu tenho cada cenário muito dentro da minha cabeça. Mas eu sinto que, às vezes, para mim é muito difícil dar o primeiro passo de tomar a decisão de vai ser isso aqui, blá, 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 sabe? Eu acho que eu perco muito esse tempo no e se esse aqui, sabe? E aí eu acho que você é totalmente o oposto em relação a isso, sabe? Então, assim, às vezes quando eu vou com alguma dúvida, você fala assim, não é nada disso, é esse, sabe? Então tá, então é esse, sabe? Então vamos! Aí eu, então tá. Aí você, mas você não quer? Não, vamos no seu, sabe? Tipo assim, é que às vezes é isso, assim, eu acho que só essa pessoa pra dar não, bora, sabe? E assim, eu acho que isso é uma coisa que eu também admiro, assim, sabe? E eu aprendo, assim, né? Às vezes, claro, eu não consigo fazer isso ainda com essa leveza toda, mas assim, fica à vontade, sabe? Sim, igual eu com a Paula, ainda não acho tudo maravilhoso, mas... Fica ali é possível. É possível, isso que eu olho, eu já tava olhando pra ela e falei, gente, é possível, né? Já é uma coisa, né? Ai, total, Pedro. Ai, muito bom. Bom, a gente tem um ping-pong final. É uma novidade isso, inclusive, né? Nesse nosso quadro. Deixa eu ver se a gente... Quadro. Mentira. Quem você detesta? Imagina. Me conta uma fofoca que eu não sei. Não é isso. Eu queria saber o bordado mais marcante que você já fez. Eu adoro aquela tapeçaria dos pombinhos. Eu também. Eu adoro. A gente fez um material gráfico agora pra borda, pra levar pra aquele evento lá do Mink, e eu escolhi esse bordado. Eu adoro. Um artista que te inspira. Já que a gente falou da Bárbara Kruger, eu vou falar Bárbara Kruger. Também eu acho relevante. Relevante pro papo. Relevante. Ela, e tem uma outra que eu adoro o trabalho, que não é tão parecido com o meu, mas eu admiro muito, é a Pipilotti Rist. Quem é mesmo? Que ela faz umas projeções, uns filmes, umas fotos. Sei. Eu acho que tem uma coisa ali que eu gosto e eu tento fazer, sabe? Maravilha. Maior dificuldade de ser artista em uma palavra. Artista do Brasil, em uma palavra só. Uma palavra? Relevância, vai. Você que pode. Não sei, depois eu posso trocar. Aí aquela que eu digo, pode, Pedro, vai, Pedro, é a relevância. Relevância ou essa? Relevância, angústia ou... Não, vai com a relevância. Uma palavra que define a nossa relação. Sinceridade. É verdade. Né? O maior desafio de me ter como agente. Nossa. Sinceridade. Não foi combinado. É a maior vantagem. Sinceridade. Nome do programa. Pronto. Sinceridade. Caraca, assim, nunca achei que eu fosse me dar tão bem nesse ping-pong tão rápido. Uma meta que você ainda quer realizar como artista.
Ah, eu acho que expor fora do Brasil. Eu acho que ainda não rolou, mas vai rolar. Eu esse ano acompanhei a Pri e o Deco e é emocionante. né? É emocionante. Vai rolar. Emocionante. O melhor conselho que você já recebeu na sua profissão? Ah, eu acho que é fazer um pouco as coisas sem medo, assim, né? Não tem essa, assim, o medo do julgamento externo, sabe? Eu acho que a gente acaba fazendo tanto isso pela gente que, na verdade, o de fora às vezes nem tem tanto impacto. Como se diz, em análise o outro não existe, ele tá dentro de você. Estou indo atrás disso todos os dias. Ai, adorei!